Bom dia para vocês, um bom início de semana, um bom domingo, né? E nada melhor do que estarmos na presença de Deus. É um desafio estar aqui e também um privilégio, e eu creio que Deus tem levado a igreja a um crescimento, e como membros desse corpo, né? A gente vai ser desafiado a sair do nosso conforto. Então, hora, vez ou outra, se você já não foi, você será desafiado a sair da sua área de conforto, né? Daquilo que é confortável para você. E o nosso pastor sempre comenta na direção e na dependência do Espírito Santo de Deus. E é assim que nós estamos hoje. Eu quero fazer parte desse crescimento. Vocês querem também? Então vamos lá, vamos lá. Amém. Então vamos para Lucas 15, já estão com as Bíblias abertas. Quem não está, abra sua Bíblia em Lucas 15. Nós vamos ler inicialmente versículos 1 ao 10. Lucas 15, eu falo que tem amor, muito amor de Deus aqui, tem puxão de orelha, né, também. Um texto maravilhoso, que desde que o pastor me convidou a estar aqui, né, eu tenho meditado, Deus tem falado muito comigo, e eu sei que Ele apenas pincelou alguma coisa no meu coração, que ao longo desse dia, mais e mais, o Senhor vai trazer. Amém? Então, Lucas 15, versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Continuando, a parábola da moeda perdida ou dracma perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, algo que me chamou a atenção é que Jesus, ele ensinava, ele realizava prodígios, sinais, curas, mas algumas vezes ele ensinou por meio de parábolas, né? Quem é professor, ele tem lá um conteúdo para ser dado e ele vai escolher ali, tem vários caminhos que ele pode escolher. Ele vai usar uma metodologia, ele vai usar ali o recurso, né? Tem vários recursos, e Jesus ensinou por meio de parábolas. Por que será que Jesus escolheu as parábolas para ensinar? Porque a parábola não é uma história, é uma história. Então, Jesus contava histórias de forma simples, de forma direta, para encantar os corações, para tocar os corações. Né? Então, ele, nessas 3 parábolas, da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho pródigo, Jesus tinha esse objetivo. Então, quando ele usava as parábolas, ele usava para tocar os corações. Ele procurava falar na linguagem dos seus ouvintes. Né? Nós vemos aqui que ele falou com os trabalhadores do campo, na parábola das ovelhas perdidas, ele falou com a mulher, depois ele falou com o pai e 2 filhos, né, com a família. Então, o objetivo de Jesus era esse, trazer uma verdade espiritual, um ensino, né, de uma forma, contando uma história. Tá? E procurou falar na linguagem das pessoas para que elas entendessem. Então, Jesus, aqui, vou ler para vocês essa parte, que eu achei bem interessante. A gente vai estudando, né, pega um livro, pega outra coisa, vai estudando. Jesus usava parábolas para fazer seus ouvintes pararem e pensarem a respeito de suas ações. Jesus usou parábolas para cativar as pessoas e levá-las a uma resposta, a uma ação, a uma reação. Né? Então, hoje, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração. E além de eu entender a parábola, de eu ouvir essa parábola, isso tem que mover o meu coração e me levar a uma mudança de atitude, caso seja necessário. Né? Eu creio que ao longo desse dia, então, vai ter muita cura, transformação, reposicionamento, amém?
E a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela vai cumprir aquilo que apraz. Então, nós vamos ser impactados por essa palavra. Então, não apenas entenda e ouça, mas que isso te leve a uma ação, a uma reação. Coloque sua vida diante do Senhor, né? Outro ponto é o contexto aqui, que me chamou a atenção. Vamos reler os versículos 1 ao 3? Nós vemos lá o seguinte, ó. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Olha que oportunidade maravilhosa, né? Os publicanos, coletores de impostos e pecadores. Gente, que maravilha isso, não é? Olha que oportunidade que Jesus estava tendo. Mas, o que diz no versículo 2? Os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Algumas traduções falam, murmuravam, se queixavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Olha que coisa, olha o que Jesus está fazendo, né? Como se fosse um crime, né? Aquilo ali. Como assim? Jesus come, se associa, se aproxima de publicanos e pecadores, gente desonesta, pessoas de má fama. Então, para eles, né? Para os fariseus e para os escribas, Jesus estava o quê? Aceitando o tipo de pessoa errada, se associando com elas, comendo com elas. Então, misericórdia, né? Fariseu não era uma classe de judeus que se ostentava, né? Buscava uma aparência externa de santidade. Então, misericórdia, irmãos, né? Já foi o primeiro ponto aqui que me chamou a atenção, né? Todas as parábolas, então, contadas por Jesus em Lucas 15, têm o mesmo propósito e objetivo. Tem uma mensagem central, que é demonstrar a satisfação de Deus em recuperar e resgatar o perdido. Vamos ler os versículos 7, 10 e 32. Então, vai lá, versículo 7. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Versículo 10. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 32, que é a parábola do filho pródigo, que nós não havíamos lido ainda, mas lá no versículo 32 diz o seguinte: mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, esse é o prazer de Deus, é a alegria de Deus, é ver o nosso coração quebrantado, é ver ali o arrependimento, né? É resgatar o perdido. E muitas vezes a gente pensa que o perdido está lá fora. Mas, gente, a ovelha desgarrada do aprisco, ela estava no aprisco. A moeda perdida dentro de casa, né? O filho pródigo, ele saiu da casa do pai. E o outro filho que estava em casa? Então, esse texto aqui é maravilhoso, é assim, puxão de orelha, um tapa na cara, né? Então, vamos lá, continuando aqui, essas 3 parábolas, então, vão demonstrar. Jesus, né, aqui ele entendeu o propósito do Pai para a nossa vida. E ele estava ensinando. Foi uma resposta para os escribas e fariseus. Então, ele aproveitou para ensinar ali e foi uma resposta, né? Através dessas parábolas, Jesus demonstra que Deus se alegra e se importa com os perdidos que foram achados, com os pecadores que se arrependeram, muito mais do que com aqueles que se consideram justos, fariseus e mestres da lei. Uma frase que eu li num livro, que me chamou muito a atenção, aquele livro Entendes o que Lês, acho que alguns irmãos já leram esse livro. Os que se consideram justos se revelam ímpios, se não compartilharem da alegria do Pai. Isso é muito forte, não é, irmãos? E aqui os fariseus e mestres da lei, eles não reconheceram Jesus, né? Mas eles conheciam a palavra, e eles não reconheceram e ainda estavam incomodados com com o que Jesus estava fazendo. Né? Eles estavam incomodados com aquilo. Então, uma hipocrisia, né? Uma hipocrisia ali. Tá? Então, os que se consideram justos se revelam ímpios, se não compartilharem da alegria do Pai. E Jesus passou outros momentos em que ele tinha sido notado nesse tempo dedicado aos pecadores, aos publicanos. Quer ver? Lá em Mateus, quem quiser abrir aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 9, versículos 10 a 13. Tá? Então, ele já tinha sido, né, notado nesse tempo aí dedicado, sido, de alguma forma, questionado. Tá? Diz lá o seguinte:
Estando Jesus em casa, foram comer com eles e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa desejo misericórdia, não sacrifícios, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Também, quando ele enviou os 12, em Mateus, está aí pertinho, Mateus 10, versículos 5 e 6. Jesus enviou 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Né? Então, resgatando valores perdidos, vai falar assim da nossa família, como o irmão Nelson comentou, né, apropriadamente aqui, e vai falar da igreja, tá? Porque eu preciso estar com a minha vida no altar do Senhor, eu preciso estar em comunhão com Deus, para ser bênção na vida do meu próximo. Meu próximo desviou, então eu vou lá e, né, vou ajudá-lo. Né? Agora, se eu estou perdido, como que eu vou ajudar o outro, meu próximo? Tá? E o terceiro ponto aqui que me chamou a atenção também foi a parábola da moeda perdida. Então, vamos reler ali os versículos 8 ao 10. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma, então, ela era uma moeda de prata, que era equivalente ao valor, né, diário de um trabalhador. Então, ela tinha um valor. E essa mulher diz que procurou com diligência, né, acendeu uma candeia, varreu a casa, olhou em cada canto. Então, ela foi persistente, ela se importou. E esse é o amor de Deus por nós, esse amor maravilhoso. Né, que Deus se importou, deu o seu único filho para morrer pelas nossas vidas. E aqui eu estou falando para cristãos, mas nós precisamos ouvir isso todos os dias, que Deus se importa conosco, que Deus nos ama, que Ele se alegra ao ver o nosso coração quebrantado e arrependido diante dEle. Sim, precisamos ouvir. Né? Deus se importa com a nossa vida tem valor, porque muitas vezes nós agimos como se a nossa vida não tivesse valor. Eu tenho a teoria aqui na minha mente, mas eu não estou vivendo, eu não estou posicionado dessa forma. E eu fico, né, privado de receber as bênçãos que Deus tem para a minha vida. Na palavra de Deus tem vários versículos que falam sobre o amor de Deus por nós. Né? Ele enviou o seu próprio Filho. E como eu disse agora há pouco, Jesus entendia esse propósito do Pai para a nossa vida. Jesus deu a própria vida para morrer em nosso lugar. E nós precisamos nos apossar disso, né? Dessa bênção, desse valor que foi pago pela nossa vida, esse valor precioso que foi o sangue de Jesus por nós. Então, tem várias passagens que falam do amor de Deus, até em Salmos fala muito do amor leal de Deus. Né? Amor já é amor, amor leal ainda me constrange profundamente. Né? Então, esse sangue precioso, esse amor de Deus por nós. Jesus, né, pela sua morte na cruz, nos livrou da morte e condenação eternas. Então, ele foi um exemplo para nós. Ele nos representou. E Jesus é a luz que é usada para achar o perdido. A palavra de Deus é a luz. Jesus é a luz. Tá? E como eu falei aqui, vários textos da palavra, e um que eu listei aqui está lá em 1 João 4, versículos 16 a 19. Quem estiver anotando, ou se você quiser abrir, não vou ler tudo, mas diz assim, sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. São alguns versículos que tem nessa passagem. Isso é muito forte. Então, voltando à parábola, né? A dracma, ela não era só valiosa pelo financeiro, pelo valor monetário. Ela tinha um valor sentimental também para essa mulher, um valor moral. Pouco também que eu vi, os professores aí da IDB, qualquer coisa podem, né, confirmar ou não, mas a mulher, ao se casar, ela recebia o dote dos seus pais. Né? E ela tinha ali 10 dracmas na história, ela perdeu uma, como o irmão também já colocou, o irmão Nelson.
ela podia muito bem não se importar, né? Mas as 10 dracmas falam da totalidade. Deus não deseja que todos os homens sejam salvos. Fala da completude, né? Tanto da nossa vida, como também na igreja. Não somos membros uns dos outros? Todo membro é importante. Se você estiver ali com uma cutícula, né? Uma feridinha no dedinho do pé, ou se bate o dedinho em algum lugar, misericórdia. Então, nós somos um corpo. Essa totalidade, as 10 dracmas, fala dessa totalidade do reino de Deus. E uma havia se perdido, né? E por causa dessa uma, né, há alegria na presença de Deus quando um pecador se arrepende. Amém? Então, a totalidade, estar completo. Deus deseja que todos sejam salvos. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não quer moeda perdida. Não quer nenhuma moeda perdida. Há alegria na presença de Deus por um pecador que se arrepende. Então, eu preciso entender isso, viver isso, para ser bênção na vida dos outros e não um impedimento, como os fariseus ali estavam sendo, né? E se eu sou um cristão, eu vou seguir o exemplo de Cristo, que deu a sua vida por nós. Então, fica essa reflexão hoje, irmãos. A ovelha se desgarrou do aprisco. Uma ovelha, ela sabe que está perdida? Um animal, né, quando ele está perdido, ele vai, não estou no meu ambiente natural. Aí depois ele vai se adaptar às condições que ele for vivenciar ali, né? O filho pródigo sabia que estava perdido? Ele sabia, tanto é que ele voltou para o pai e falou: pai, pequei diante dos céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Então, ele viveu dissolutamente, teve as experiências dele, mas reconheceu que estava perdido. O outro filho reconheceu que estava perdido, porque o outro filho parece que não, mas estava perdido, não estava? Porque ele não se alegrou com o retorno do seu irmão, né? O orgulho, ele não se alegrou, né? E foi aquela frase que eu li no começo, né? A gente se torna ímpio quando você não se alegra com aquilo que alegra o coração de Deus, né? Isso é muito sério. A dracma, a moeda perdida, também estava perdida dentro de casa. E quando eu comecei a estudar, isso mexia muito comigo. Como assim? Eu já vou falar com a igreja, eu estou perdido dentro da igreja, mas não é a estrutura da igreja, irmãos, né? É a nossa vida com Deus. Será que eu estou perdido nos meus achismos? Eu estou perdido numa tradição? Eu estou perdido na religiosidade? Eu estou perdido na minha comunhão com Deus? Né? No que eu estou perdido? Então, esse é o dia que Deus quer falar conosco a esse respeito. Ele quer nos reposicionar, nos tocar, nos alcançar, né? E resgatar valores que estão perdidos. E a Bíblia, ela também fala lá em Filipenses 2:12, para nós desenvolvermos a nossa salvação em tremor e temor. Então, é todo dia. Foi pago um preço pela minha vida. Nós não somos mais pecadores lutando para ser santos, somos santos que lutam contra o pecado, mas é diário, é todo dia, todo minuto, né? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com tremor e temor. Né? Outro texto, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então foram mais reflexões que Deus foi colocando no meu coração. Eu falava: Deus, mas eu preciso fazer um fechamento, né? Tem que ter ali uma... Deus falou: não, né? Foi o que para mim Deus colocou no meu coração, foi isso. Reflexões, perguntas. Qual foi a atitude dos fariseus e escribas? Foi de murmuração, de crítica, de queixa. Não se alegravam pelos que estavam sendo resgatados. Mais uma vez, né, os que se consideram justos se revelam ímpios, se não compartilham da alegria do Pai. Sobre tudo que eu devo guardar o meu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Isso já foi falado na última consagração, né? Nós precisamos cuidar do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, mas se você está
buscando na presença de Deus, em oração, lendo a palavra do Senhor, Ele vai mostrar todas as coisas. Né? Será que eu estou firmado, então, na minha identidade em Cristo, ou estou perdido? Né? Eu preciso estar firmado, como eu também pontuei agora há pouco, num achismo, numa crendice minha, nos meus próprios sentimentos, no engano, né? Na religiosidade, ou estou firmado na palavra do Senhor? Porque quando eu entendo que Deus fez por mim, o sacrifício de Jesus na cruz, o valor do sangue de Jesus, eu vou me posicionar. E eu vou encarar os desafios que vierem, porque é o Senhor que está à minha frente. Amém? Então, é isso, irmãos. Deus se alegra quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados. Deus se importa com o ser humano e se alegra ao resgatá-lo. E eu fui atrás dessa palavra resgate também, é livrar da ruína, de uma situação de risco, libertar-se. Olha que maravilhoso, né? Resgatando os valores perdidos. Então, Deus quer nos livrar da ruína, da perdição, né? De nos envolvermos com coisas que vão trazer risco para a nossa vida. E Shalom, né? Hoje Deus quer que nada esteja quebrado, nada esteja faltando na nossa vida, nada esteja perdido. Né? Shalom é a paz física, espiritual, a completude e a reconciliação com Deus. Estar completo, estar são. A mulher da dracma perdida, essas 10 dracmas, diz que elas usavam, né, em volta do pescoço, na cabeça. Né? Então, tinha esse valor para ela. Então, Deus se alegra com a nossa vida no altar, com a nossa vida em integridade. Né? E que o reino de Deus também esteja completo. Ninguém faltando, ninguém perdido. E assim, juntos, né, conectados, aliançados, nós vamos avançando e mais vidas vão se achegando, né? E daí nós vamos estar posicionados e realizando a obra do Senhor onde Ele nos colocou. Amém? Então, foi isso que Deus colocou no meu coração hoje. Ela né, tem irmãos que falta tempo, né? Mas amém. Era essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Amém?